Muito que bem, vamos falar sobre Fahrenheit 451. Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vou falar sobre o livro Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Então, antes de começar a fazer essa resenha tão esperada, tão aclamada dentro do meu coração, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Me seguir também nas minhas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui na tela para você. Se você quiser comprar essa edição ou qualquer edição de Fahrenheit 451, tem link aqui na descrição. Compre pelo meu link que você vai me ajudar muito. E também não esquece de deixar o joinha aqui no começo do vídeo, que ajuda muito que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Então, tudo isso falado, vamos lá começar essa resenha. Muito bem, então, meu povo. Nossa, demorei pra fazer essa resenha, viu? Fiquei criando coragem e chegou. Até coloquei um look aqui que, tipo, na câmera parece que eu tô muito Fahrenheit 451, mas na verdade é um arco-íris. Mas assim fica bonito, assim fica horrível. Eu odeio essa blusa. Vou contar um pouquinho pra vocês aqui a premissa da história do Fahrenheit 451. E aí depois eu entro nos pontos do que realmente eu achei da história. Pode ficar despreocupado que não vai ter spoilers. Mas se tiver, eu aviso antes de falar. A gente então nessa história vai acompanhar um bombeiro que se chama Guy Montag. E ele é um bombeiro que está ali vivendo sua pequena e pacata life, fazendo o que os bombeiros nessa sociedade, nessa distopia fazem, né? Que é queimar livros. Os bombeiros aqui, eles não apagam incêndios. Na verdade, eles começam incêndios, mas sempre incêndios que são voltados aí para a queima de livros. E eles têm essa função porque agora os livros, eles são proibidos, né? As pessoas não podem mais ler livros nessa sociedade. Até que um dia Montag tá voltando ali para a pequena residência dele, depois de cumprir um dia de trabalho, né? Foi ali, fez um incendinho, queimou uns livros, tudo mais, queimou as cinzas, tá voltando para sua pequena residência. E daí, quando ele tá virando na esquina da casa dele, ele encontra uma adolescente que chama Clarice. E aí a Clarice vem falar com ele e tal, como quem, né, não quer nada, vai fazendo questões e ela começa a fazer algumas perguntas que são muito profundas e que ele nunca se questionou. E ela questiona ele coisas do tipo: quanto tempo que você trabalha como bombeiro? Você nunca lê os livros que você queima? E ele até fica meio chocado. Daí ele fala: não, isso é uma coisa proibida e tal. Você sabe qual que era o passado da história dos bombeiros? Então ela fala, né, ali assim, que tipo, antigamente os bombeiros, eles apagavam o fogo e não começavam ele. E ele fica totalmente em choque, ela fica fazendo questionamentos que são esquisitos. E que ele tá meio ali condicionado a não pensar sobre. E ele fala: não, imagina, não existe isso, tá ficando doida. E aí, por fim, ela faz uma grande pergunta pra ele, que é: você é feliz? E aí ele fala: como assim? Que pergunta é essa, né? Só que aí nisso que ele faz essa pergunta, ela já foi embora. E daí ele vai pra casa meio revoltado e fala: é óbvio que eu sou feliz. Claro, menino, sou feliz? Sou feliz sim, senhor. Isso começa a virar uma coisa na cabeça dele, entendeu? Essas perguntas, essas questões que ele nunca se questionou antes. Ele começa a questionar e a ficar pensando e falar: putz, será? E ele começa a questionar. E isso tudo vai ficar muito mais forte, porque agora eu só não me lembro se é nesse mesmo dia que ele chega da Clarice, ou se é num segundo dia que ele chega em casa e a esposa dele se suicidou. Então ela tomou vários medicamentos para se suicidar. Ele liga pra emergência, a emergência vai lá, eles salvam a esposa dele, só que ele percebe que aquilo ali é uma coisa muito comum pra emergência, sabe? Ele fala: ela vai ficar bem, tá todo preocupado, assim, porque é uma situação que ele nunca passou. A emergência, os caras ficam, tipo, muito tanto faz, sabe? Muito assim: ela vai ficar nova, tá tudo bem, isso acontece meio que todo dia, sabe? Agora mesmo, ó, tem que ir ali, já tem outra pessoa fazendo isso. Ele também começa a achar isso estranho, porque são coisas que ele nunca percebeu que aconteciam ao redor dele. E aí, quando a esposa dele acorda, ela volta a se alienar. Ela nem lembra do suicídio. Ela fala: imagina, eu? Ixi, mulher, que isso? Sabe, são muitas coisas que vão se somando. E ele começa esse questionamento e ele vai criar essa vontade de começar a ler os livros que ele queima. E a questionar tudo que tá ao redor dele. E é óbvio que isso vai dar muito ruim e que muita coisa vai acontecer daí em diante. Então essa é a premissa da história. E agora falando pra vocês um pouco do que eu achei de Fahrenheit 451. Acho que a primeira questão aqui que eu posso falar pra vocês é fazendo um comparativo com Admirável Mundo Novo, que inclusive tá até aqui atrás. É que esse é um livro bem diferente de Admirável Mundo Novo. Ele não tem aquela enrolação de Admirável Mundo Novo, e isso eu gostei muito. Esse é um livro que, se eu não me engano, talvez seja até a mesma quantidade. O Admirável Mundo Novo é um pouquinho maior, mas ele é um livro bem curtinho. E eu gostei bem mais de Fahrenheit 451 do que de Admirável Mundo Novo. Por quê? Eu achei que Admirável Mundo Novo,
ele tem as reflexões, mas ao mesmo tempo ele traz muito a questão da técnica, né? Fica ali muito se lamuriando em cima da técnica, às vezes não vai pra lugar nenhum, fica muito numa reflexão. E Fahrenheit 451 não. Por que que eu estou comparando esses dois livros? Porque existe aí, né, uma tríade dos livros clássicos de distopia, que são Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo e 1974, que está aqui no cantinho também, que ainda não li, mas quero ler. Eu já tinha comentado com vocês, né, quando eu li Admirável Mundo Novo, que eu queria ler esses outros livros. Essa é a minha próxima experiência dentro dessa tríade, né, por isso que eu tô fazendo esse comparativo. Então eu preferi muito mais Fahrenheit 451. Pra quem não viu ainda a minha resenha sobre Admirável Mundo Novo, eu deixo linkado aqui nos cards. Foi um livro que me trouxe muitas reflexões, mas que eu não curti tanto assim a jornada. E Fahrenheit 451 não, é um livro muito mais dinâmico, ele tem uma história que traz sim as reflexões, você fica refletindo o tempo inteiro, mas eu acho que é muito mais envolto na história e menos sobre devaneamento, sabe? É menos sobre o personagem, ele está se devaneando e mais ele tá fazendo, mais ele tá tentando. É um livro que tem bastante ação também, então você tá ali num fluxo muito grande. Mesmo quando o personagem principal, né, que é o Montag, ele não tá fazendo alguma coisa de verdade e só tá pensando, os pensamentos eles são muito rápidos e muita coisa acontece. Então você embarca assim numa jornada que você fica muito envolvido. Apesar que no começo eu não tava entendendo muito sobre a história. Não é nem que eu tava achando a história muita piração, mas eu não tava entendendo, porque, de novo, foi um livro que eu entrei ali sem saber uma grande sinopse sobre a história. Eu fui descobrindo ao longo da jornada do livro, né? Então, até por esse motivo, assim, eu fiquei um pouco perdida. Mas é isso, assim, é uma história que te envolve muito do começo e você quer descobrir, você quer saber do que vai falar. E esse é um livro que conta muito sobre alienação, como que a alienação ela começa e como que a tecnologia traz consigo a alienação, né? É um livro que vai falar muito sobre uma busca de felicidade o tempo todo. E o conhecimento nem sempre é sinônimo de felicidade, né? E aí eu encontrei, assim, um paralelo muito grande entre esse livro e a atual conjectura dos fatos da nossa realidade, né? Como que o nosso atual governo, ele quer emburrecer as pessoas, porque quando você não entende, você não critica, você não fala. E ao mesmo tempo, até por esse momento muito pandêmico que a gente tá vivendo, né? Que a gente não consegue sair de casa, que a gente quer se alienar, né? E aí traz até um paralelo, como que a gente tá muito obcecado pelo BBB, né? Por esse momento de alienação. E eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim. Eu acho que é importante a gente se alienar, assim, nesse momento, inclusive, porque eu acho que a realidade já tá muito pesada. Mas esse livro, ele é uma grande crítica à sociedade naquela época, aonde cada vez mais as pessoas estavam se alienando. A distopia é sempre pegar uma realidade e colocá-la numa lente de aumento muito gigantesca pra fazer a gente refletir, né? E esse livro faz isso muito bem. A gente consegue traçar esses paralelos entre a alienação desse livro e a alienação que a gente mesmo faz, ou que o governo quer que a gente tenha. E eu acho que a grandeza desse livro é mostrar pra gente como que é importante nem sempre fechar os olhos, que é importante estar atento, que é importante pensar. Muitas vezes a gente não quer pensar, né? E isso foi uma grande reflexão pra mim, inclusive porque eu sou uma pessoa que em vários momentos quero me alienar, porque eu não quero mais pensar, sabe? E esse livro me mostrou a importância de continuar pensando. Tem até uma passagem que eu anotei aqui que o livro coloca, que eu acho muito importante, que ele diz assim: o livro é uma arma na casa vizinha. E é justamente essa arma que a gente tem, né? O pensamento. Porque quando a gente pensa, a gente questiona, a gente quer diferente, a gente quer mudança, a gente quer coisas. E quanto mais alienado, a gente está muito sucinto a que os outros façam o que eles queiram com a gente, né? E a gente não tá percebendo nada que tá acontecendo ao nosso redor, porque essa é a definição de alienação, né? Não perceber ao nosso redor, estar alienado. E aí, de novo, eu falo, não é ruim estar alienado na atual conjectura de todos os fatos, mas é importante a gente pensar, e eu acho que é isso, assim, a grandeza ali também, que a gente tem escolha. A gente tem a escolha de querer pensar e de quando não querer pensar. E eu acho que a partir do momento que a gente não tem mais uma escolha e que as coisas só acontecem e você está condicionado a se alienar, aí é um grande problema. E o livro, ele te traz isso de você poder escolher pensar, de você poder criar um universo na sua cabeça. Então, esse livro é sensacional, cara, ele é sensacional. E aí um medo que eu tinha muito grande desse livro, quando ele conhece a Clarice, era que fosse um romance entre o Montag e a Clarice. Um romance que eu ia problematizar demais, porque o Montag, ele tem 30 anos e a Clarice, se eu não me engano, ela tem 15. Acho que ela vai completar 16. E aí, pra mim, ia ser uma problemática muito grande, né? Porque ia entrar até uma questão ali de pedofilia e tudo mais. E eu tinha muito medo do livro ser sobre isso. E pode ir despreocupado que o livro não é sobre isso. O livro é um romance entre o Montag
e os livros. Esse livro, ele é uma grande obra para dizer que a gente pode pensar e como que os livros, ele auxiliam a gente a pensar. E eu nem quero comentar alguns desfechos do porquê da alienação dessa sociedade, para isso ser uma grande surpresa para vocês mesmo, porque foi uma surpresa para mim descobrir o porquê que essa sociedade caiu onde ela tá, entendeu? E eu acho também que é uma questão muito relacionável com a sociedade que a gente vive hoje e como as pessoas elas estão se moldando. E esse livro eu acho que ele é excelente por isso, pra gente se questionar e não ir por esse caminho que tá tão fácil de ir. Enfim, gente, eu acho que eu fui bem mais sucinta nessa resenha, porque eu acho que é um livro curtinho e que merece muito, muito ser lido. Ele mostra a importância da leitura e é um livro redondo, é um livro fluido, é um livro muito bem feito e que eu adorei mesmo ter lido. Acho que foi uma conquista também perder o medo de ler esse livro por conta de Admirável Mundo Novo. É um livro que você começa a ler e você quer chegar ao final, você quer saber o desfecho da história. Tem um final muito interessante, tem um final que te traz reflexões também sobre como que a gente vai conseguir passar nossa sabedoria pro próximo. Então é isso, Brasil, leia esse livro. É isso então sobre essa resenha. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, é só clicar nesse botãozinho. Também se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Tem link na descrição para compra desse livro. Me segue também nas redes sociais. Deixo mais uma vez passando aqui para vocês. E eu espero ter te convencido a ler Fahrenheit 451 se você ainda não leu. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Gente, moço, só tem mais esse livro. Depois você pode bater o dia inteiro. E esse é um vídeo... esse é um vídeo. Gente, ele tá fazendo uma mesa. Que tanto bate?